Flamengo, de fato, tem interesse, as conversas ainda estão em fase embrionárias, porque estão conversando com os empresários do atleta suíço. Ele não é centroavante, ele atua muito mais pela beirada, um atacante de movimentação, mas... Seria ali pro Michael? Exatamente, atacante de lado, não seria um centroavante como atua o Pedro, ou até mesmo como o Juninho, em primeiro momento, veio para o Flamengo. É um jogador que atua muito mais pela beirada. Mas é um jogador, um atacante suíço que disputou Copa do Mundo, isso precisa ser disso. Estava no grupo da Eurocopa também. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos ver as últimas novidades sobre o Mengão antes de embarcar para o Super Mundial de Clubes. O Vene Casagrande, a imprensa lá do Rio de Janeiro, trouxe as últimas notícias. Eles começaram o programa de hoje ali tirando o sarro da botafoguense, a Fernanda. Ela estava ali toda animada, né, com a possibilidade do Botafogo classificar para a segunda fase, porém eles tiraram um pouco de sarro, a gente vai acompanhar isso. E também do que esperar do Flamengo, né, o que esperar do Mengão nesse preparativo, né, os últimos treinamentos, provável escalação, será, como é que tá a situação do Gerson ali, o Flamengo vai contratar mais alguém? É isso que vamos ver a partir de agora. O link lá do programa SBT Esportes Rio estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Vou colocar um pouco da zoeira e depois a gente vai ver todas as informações sobre o nosso querido Mengão. Ó, sopra meu cabelo. Ah, que maravilhoso. Ó, olha meu cabelo voando. Olha meu Beyoncé. Ai, que ventania é essa? Vai, treina mais, que tu não tá muito legal, não. Mas vai. é difícil, tá muito tá? identificada. É porque Calma tá aí, novo. ó o barulho. Vai. Deixa eu que ouvir o ver se barulho. não tá ao Vai. contrário, vê se Vai, não tá ao 1, contrário. 2, 3 e... Isso. Ah, Aí, ó, melhorou. isso. Vai, sopra. Vai, no meu cabelo agora, no meu cabelo. É que se eu virar, não tem nada. Tem que pintar aqui também, Alex. Ó que bom. Ai, meu sonho. Aí ela tentou, era... foi bonito, amiga. Não tenta de novo quando dá certo. Vai, 3, 2, 1. Uou! Maravilhosa! Melhorei seu dia. Chiquérrima. Será que ela vai levar para os Estados Unidos? É o leque do Mundial. Oh, esse aí. poderia. Vai, pô. Eu só não vou levar porque eu não vou ficar... eu vou ficar só a primeira fase. Aí quando o Botafogo avançar para as oitavas, eu vou estar aqui. Ah, vai avançar o Botafogo? Ah, não! Você tá andando muito com ele. Você viu o que ele falou agora? Eu apenas fiz uma pergunta. Você não era assim. Ela disse que o Botafogo vai avançar. Avançar. Ela Ele, já deu um corte, já. o Botafogo e o Seattle. Os dois. Ah, é o PSG e o Atlético Não, de Madrid, vou não. ficar pra fora. Entendi. E eu vou Você estar sabe o que nesse eles estão corte. fazendo agora comigo? Quando quê? eu falo uma coisa que eles julgam absurdo, que é da cabeça deles, né? Ah. O DJ Careca bota essa música do Fantástico Mundo de Bola. Lembra não? O Melotrolzinho descendo? Cara, eu vou ter que me juntar a você. Por favor, amiga, eu tô sozinha nessa. Você era- O Alex, que falava que era meu amigo, trouxe até meu leque novo, mas também fica ali rindo. Não, fica gargalhando, mas ele gargalha de qualquer coisa também, né? aham. Também. Porque a gargalhada dá o tom do clima. Você pode não estar concordando, mas a pessoa que tá kkkk, ela tá concordando. Toca aqui, amiga, toca aqui. Uou! Beijo, Isabelle Benito. Vai descansar, minha amiga. Uma super cobertura aí. Grande Isabelle Benito. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde, Vene. boa tarde. Por que vocês estão de rindo de mim? Nada, Porque eu falei do nada. Botafogo. Você falou que o Botafogo vai passar. É o ué. famoso sonhar pequeno e sonhar alto, dá no mesmo. Então, muito bem. Ô, Vene Casagrande, o Flamengo segue a preparação para a Copa do Mundo de Clubes aqui no Brasil, é isso? A equipe só embarca amanhã, Vene? Só embarca Demorou amanhã. mais para embarcar? É, porque a gente vai esperar aí alguns atletas voltarem das suas respectivas seleções. Muito bem, rodou. Dia de muito trabalho no Ninho do Urubu, na véspera da viagem para a Copa do Mundo de Clubes. Ha sido una semana intensa de trabajo, de volver a reencontrarnos con nuestro juego y aprovechando toda esta FIFA que también es un descanso para nosotros y poder llegar bien al Mundial. Flagrado em um papo com o Rodrigo Caio, o reforço Jorginho tem conversado bastante com a comissão técnica para se adequar ao estilo de jogo de Felipe Luiz. O time ainda deve ter mais um treino na quarta-feira, antes da viagem à noite para Nova Jersey. Quem também segue evoluindo é o atacante Pedro. A ideia é melhorar ainda mais o ritmo de jogo do camisa 9 a tempo da competição nos Estados Unidos. E descontração não faltou na recuperação da principal esperança de gols do rubro-negro. La verdad que estamos ansiosos y tranquilos a la vez. Creo que cada cosa viene a su tiempo y esperamos hacer un buen Mundial.
Muito bem, Vene Casagrande. Cadê a nossa hashtag? É hashtag SBT Esporte Rio, @SBT Rio, você segue a gente no X. Também nas nossas redes sociais, Instagram e TikTok. Ô, Vene Casagrande, tá animado pro Mundial? Eu tô animado. muito animada, Vene. Eu tô animado, de verdade. Eu também. E assim, passou rápido, né? Se você olhar, a gente falava da Copa do Mundo de Clubes como se estivesse faltando muito, não. Já batendo a porta. Eu não sei, mas eu acho que estão acelerando no 2.0 2025. Verdade. Eu tô sentindo isso. Metade já foi, filho. Metade já foi. Gente, outro dia mesmo, a gente tava no Campeonato Carioca. Verdade. Pois é. Chegou. E agora não adianta mais. É igual vestibular. Estudou, não adianta você estudar às vésperas. Agora os clubes brasileiros vão ter essa importante competição que, além de tudo, além de dar uma visibilidade absurda aos clubes brasileiros, porque a gente vai enfrentar vários grandes clubes da Europa, inclusive Sim. o Botafogo vai ter a oportunidade de enfrentar o PSG. Eu acho que é uma boa oportunidade de jogadores mostrarem para o mundo quem eles são. Eu tenho uma dúvida. Ainda tem a questão financeira, né? Porque os verdade. clubes brasileiros estão ganhando uma bolada para poder participar dessa competição. Eu estou animado, mas a minha expectativa está super alinhada comigo. Óbvio, eu vou pensando aqui pouco a pouco. Acho que os clubes brasileiros podem pensar, quem sabe, numas oitavas. A vida do Botafogo é extremamente difícil. A gente brinca, mas você enfrentar o Atlético de Madrid, enfrentar o PSG, atual campeão da Champions League, é muito complicado. O Flamengo vai enfrentar o Chelsea no grupo dele. Mas por que eu não posso sonhar ou até mesmo pensar no empate do Flamengo com o Chelsea? Até porque depende de muito como essas equipes vão tratar essa competição. A gente fala muito do PSG, atual campeão da Champions League, mas eu acho que quem não venceu nada, estou falando da Europa, quem não venceu nada na última temporada, vai querer mostrar serviço. E aí eu estou querendo dizer do Real Madrid, por exemplo, ou até mesmo do Manchester City. Eu acho que essas equipes são as favoritas para brigar por título. Eu acho que os brasileiros é pensar ali na primeira fase, obviamente, quem sabe passar de fase. Eu acho que o Flamengo tem condições, sim, de passar das oitavas de final. Repito, você vencer o Esperance não é nenhum absurdo. Você vencer o Los Angeles, dos Estados Unidos, não é nenhum absurdo. E você pensar no empate com o Chelsea, também nenhum absurdo. Agora, depende muito como o Flamengo vai jogar essas partidas. Eu acho que não vai ter jogo fácil, independentemente de qual país seja a equipe. E assim, pra quem não tá um pouco por fora, essa Copa do Mundo de Clubes tem 4 brasileiros apenas participando. Então, um grande privilégio dos 3 nossos cariocas aqui. E a próxima é só daqui a 4 anos, Exatamente, porque é uma Copa do Mundo de Clubes mesmo. Ela vai ter de 4 em 4 anos. Aquele Mundial de Clubes que sempre acontece no final do ano é outra coisa, tá? Esse é como se fosse um super mundial. Inclusive, muita gente chamando até pouco tempo dessa forma. E o Palmeiras é o 4º clube aí brasileiro, então muito bacana a gente... E aí a gente apresentar um programa aqui do Rio de Janeiro, a gente fazer um programa pro nosso público carioca e ter 3 cariocas, isso é muito grandioso. A gente fica brincando, ai, cadê o Vasco? Só que, na verdade, não é o Vasco que tá errado. É o Fluminense, o Flamengo e o Botafogo que conseguiram, que conquistaram, porque não tem vários brasileiros e o Vasco não foi. Não. Não tem brasileiros, só tem 4 brasileiros. Então, assim, a gente tem um clubismo aqui que a gente se implica, a gente brinca, mas, na verdade, o olhar é por outro lado. A gente entendeu o quão grandioso é ter 4 cariocas nesse momento. 3 cariocas. Ter 3 cariocas nesse momento. Isso que eu ia falar agora, talvez essa seja a última vez que isso aconteça, né? De você ter 3 cariocas disputando essa competição. Daqui a 4 anos isso vai ser extremamente difícil. São só 4, gente. A gente tem 3 cariocas aí. Ô, Lucas Pedrosa, eu quero... Você que é um cara inteligente, raciocina comigo. Quem ganhou a Libertadores da América? 24. Em 24, Botafogo. Quem ganhou a Champions? Real Madrid? Não, agora, o PSG. De agora. Isso, de agora. PSG. Então, estão no mesmo grupo. Se por acaso, no jogo entre PSG e Botafogo, o Botafogo vencer, ele é o campeão mundial? Acho que sim. Dá pra cravar. Por que você tá rindo? Não, dá pra cravar que o Botafogo vai ser o melhor time do mundo. Não me segura. Eu venho aqui bater meu leque e vou falar, me dá a taça porque o Mundial é meu. Campeão é só mundial ganhar não, esse jogo. mas vai Com ser certeza. considerado, na minha visão, se ganhou o jogo do PSG, pode ser considerado o melhor time do mundo. Campeão mundial. Porque o melhor futebol é europeu. Se o esporte diz que é campeão brasileiro em 87, você pode dizer isso. Ele gosta, Pedrosa.
A teoria não é a mesma? Ele tem sempre um alfinete na mão. Não, mas Ele olha vai lá só. e- Não, o alfinete nesse caso foi pra lá, não pra você. Claro. Foi pra lá. Não, foi lá. então você tem sempre um alfinete. Quais são os continentes mais tradicionais no futebol mundial? Europeu, que E é o mais América. forte atualmente, É. e o América do Sul. Botafogo é o campeão da América, PSG é o campeão europeu. Se o Botafogo ganha do PSG, Eu sou campeã é o mundial. melhor time do mundo. Ô, Vene Casagrande. Agora, se isso vai acontecer... Não, falando sério, se o Botafogo passar de fase, É outra assim, história. é pra comemorar muito, é como se fosse título, gente. Vene, Você passar de fase num grupo que tem Atlético de Madrid, se ganhar do PSG, PSG... eu já tô comemorando. Não. Não, eu acho que se o Botafogo passar de fase, vai significar automaticamente que o Botafogo pode disputar com qualquer equipe. Porque, pra quem não sabe, a partir das oitavas de final não tem ida e volta. É um jogo. É isso. É só um jogo. Mas, ô Pedrosa, tem gente que fala assim, ué, mas não teve brasileiro ganhando Mundial de... Por exemplo, Corinthians passando de Chelsea, mas era um jogo só. Para um brasileiro ser campeão nessa competição, tem que passar por vários Gente, europeus. é uma competição inteira ainda. Várias Primeira vezes. fase. Entende o que eu tô Claro, falando? com O nível de certeza. dificuldade é muito maior. Por isso é uma Copa do Mundo de clubes, né? Porque o jogo do Mundial tem agora, de uns anos pra cá, tem dois, tem a semi, aí você já pega um mexicano, pega um não sei o quê, o Al-Hilal da vida, depois tu vai pra Eu fiz a final. simulação do chaveamento, eu falei... Você pô, passou, Vene? se o Flamengo for campeão disso, pô, peraí, cara, esquece, pô. Aí do nada O vem o Flamengo Real pega- Madrid do teu Não, caminho, né? se o Flamengo passar de fase em segundo, Bayern, né? já pega o Bayern. Então, É. assim... Tá bom, sonhar não custa nada. Mas Vamos lá, Vene, o interesse do... Aí tocou pra você, viu? eu tô nessa, pô. Não foi pra mim não, Pedrosa. Tudo bem que ela toca mais vezes pra mim. Ó, vou confessar um negócio aqui. Quando eu era criança, me chamavam de Bob, porque eu tinha o corpinho fininho e o Mó cabeção. É, Bob, vai passar do Bayern, Bob. E eu ainda tinha cabelo arrepiado. Ai, Vene, para! Olha aí, Vene, o interesse do Flamengo no atacante Noah Okafor, é isso? Isso, é um suíço de 25 anos. Ele pertence ao Milan. Jogou a última temporada alguns jogos emprestado ao Napoli, que inclusive foi campeão italiano. O Flamengo, de fato, tem interesse. As conversas ainda estão em fase embrionárias, porque estão conversando com os empresários do atleta suíço. Lá no Milan, entrei em contato com o dirigente do Milan, ele garantiu que o Flamengo não fez nenhuma proposta oficial e o Milan quer, para vender esse jogador, 15 milhões de euros, que hoje dá em torno de 96 milhões de reais. Eu acho uma cifra extremamente alta por um jogador que tem um histórico de lesão e que chama atenção, e inclusive em janeiro, quando ele seria negociado com outro clube da Europa, ele não passou nos exames médicos por estar acima do peso. Então, eu particularmente acho um risco muito alto você tentar a contratação de um jogador que, repito, tem um histórico de lesão que chama atenção e também não passou no exame médico por estar acima do peso, um jogador de 25 anos. Eu particularmente acho, assim, um risco muito alto, mas é a equipe de scout do Flamengo, é o José Boto que está interessado nesse jogador. Se eles estão interessados é porque eles entendem que podem agregar ao estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. Foi uma escolha do Boto, Vene? Ele que está negociando e provavelmente teve a autorização do Felipe Luiz por entender que se encaixa no estilo de jogo dele. E aí muitos flamenguistas perguntam, como que ele joga no setor ofensivo? Ele não é centroavante, ele atua muito mais pela beirada, um atacante de movimentação, mas... Seria ali pro Michael? Exatamente, atacante de lado, não seria um centroavante como atua o Pedro, ou até mesmo como o Juninho, em primeiro momento, veio para o Flamengo. É um jogador que atua muito mais pela beirada. Mas é um jogador, um atacante suíço que disputou a Copa do Mundo, isso precisa ser disso. Estava no grupo da Eurocopa também, mas não se firmou no Campeonato Italiano. Tanto é que ele foi emprestado pelo Milan, em janeiro seria emprestado por um clube, mas aí não passou nesse exame médico. Aí agora foi emprestado para o Napoli e fez poucos jogos com o Napoli no Campeonato Italiano. Então, seria uma aposta na minha concepção. Lucas Pedrosa, quem é este jogador? Não, o Vene Vale a pena? Vene Porque resumiu assim, muito bem. não passou num exame. Isso Tem me chama- histórico de lesão. Isso Esse chama ano jogou atenção. jogou pouco, inclusive, esse ano. Eu acho que é um atleta que, para pagar 15 milhões de euros, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Será que não tem aqui um jogador mais interessante dentro do futebol brasileiro? Talvez não para esse momento, mas para um ano que vem e tudo mais. E você talvez conseguir garimpar melhor esse mercado. Quantos anos ele tem, gente? 25. É porque, assim, eu fico parando para pensar, 15 milhões de euros no jogador é até o que o Botafogo pagou no Arthur Cabral.
o Arthur Cabral é um cara que já foi testado aqui no futebol brasileiro, ele também teve uma boa passagem em alguns clubes na Europa. Então você tem mais certeza da adaptação, inclusive, desse cara chegando ao Botafogo. Esse atleta que o Flamengo está contratando, eu concordo com o Veneno no sentido dele jogar mais de ponta esquerda, mas ele também faz a posição de centroavante. Ele é muito mais um Bruno Henrique do que o Pedro. Mais ou menos isso. Sabe jogar do lado esquerdo, mas também sabe fazer a posição de centroavante, porém é muito mais quebrando um galho. E isso, para mim, é uma clara mostra também que o Juninho não deu certo no Flamengo, nesse primeiro momento. Porque é um jogador que vem, na minha visão, para disputar tanto essa posição na ponta esquerda, porque o Everton, Cebolinha e o Michel não estão, digamos assim, tão credibilizados pela torcida nesse momento, e também com uma posição de centroavante aí, com um cara que tem um jogo sem bola um pouco melhor. Mas, cara, ser honesto, é um jogador, no futebol europeu, é um jogador mediano. Ele não é um jogador destaque, ele não é um, meu Deus, ele já teve uma temporada maravilhosa. Isso nunca aconteceu. No futebol europeu, ele é um jogador mediano. Muito bem, vamos lá, olha o meu fogão, Caê. Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que eles falaram sobre o Okafor. Confesso que também eu fico um pouco com medo, sabe, da chegada desse jogador, desses boatos aí que surgiram, dessas negociações, né, entre Flamengo e o staff do atleta. Não tem uns números tão atrativos, né, como a gente vê em outras negociações, por exemplo. Acho que o Flamengo poderia ir atrás de um Roger Guedes, talvez poderia ser uma excelente contratação, ou um jogador ali um pouco mais agudo pela ponta, segundo ali os scouts, né, feito pelo Boto e sua equipe, seria um jogador ideal para o esquema tático do Filipe Luís. Tenho um pouco de medo, fico um pé atrás, confesso. Eu quero muito saber o que vocês pensam, né? O que vocês sabem de informação, o que vocês acham, na verdade, também da vinda desse atleta ao Flamengo. Gostaram ou não gostaram dessas especulações? Opinem abaixo, né? Isso porque daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço, até daqui a pouco. Obrigado a todos. Valeu!